Graças a Deus. Que bom, meus irmãos. Então, vamos dar continuidade aí. Hoje entramos, né, nessa nossa jornada, damos continuidade na nossa jornada, né, na Macedônia, na época da igreja primitiva, o primeiro século da igreja, o evangelho se expandindo, chegando aos confins da terra, saindo de Jerusalém, alcançando a Judéia, passando por Samaria e agora se expandindo para os confins da terra, atravessando o continente ali asiático e entrando no continente hoje europeu. Na antiga Acaia, no primeiro momento, a parte mais superior da Europa, e aqui agora na Macedônia, que é um pouco mais ao sul da Europa, o sudeste da Europa. Então, nós somos gratos por poder já estar alcançando essa jornada no capítulo 5. Então, entramos no capítulo 5 hoje, fazendo uma breve lembrança, né, do capítulo anterior, da semana passada. Nós falamos ali a respeito daquela orientação, né, que Paulo deu no início ali, dizendo, olha, nós somos os dispenseiros dos mistérios, né? Aqueles encarregados de estar dispensando ali os mistérios e ensino, né? Colocando ali para eles como exemplo, né? Dizendo para sejam meus imitadores, me imitem, né? Chamando a atenção deles a respeito da soberba, da arrogância, o quanto Paulo dizia que ele não estava esperando o julgamento de nenhum deles para ele saber quem ele é e que ele não esperava o julgamento nem de algum tribunal humano e que nem mesmo dele próprio. Ele estava completamente submetido ali ao julgamento de Deus, né, a respeito de si próprio. E trazia ali um alerta, né, para aqueles homens ali, para aquela família que estavam ali caminhando de uma forma ensoberbecida. E aí ele traz o ensino, como que tem que ser, que quando insultam a gente abençoa, quando ofende a gente é amável. E aí depois ele finaliza dizendo, olha, eu estou falando isso não é para envergonhar vocês, mas é para que vocês se sintam como filhos sendo disciplinados. Se vocês pegarem aí os registros de vocês vão lembrar, bom a gente passar os olhos, né? Ele citou mais uma vez a questão do partidarismo, né? Aquela questão de olhar para Paulo, olhar para Apolo, e ele mais uma vez ele diz para olhar para Cristo, olhar para eles como homens, mas na expressão do Evangelho de Cristo visualizado na vida do homem Jesus. E termina, né? Agora a gente já chega no link desse capítulo 5 que nós vamos ler. Termina ele fazendo uma pergunta, né? Ele diz, olha, eu vou estar aí com vocês de novo, vocês ficam fazendo essas coisas, parece até que eu não vou estar aí, eu vou mandar Timóteo, meu filho, para que vocês se lembrem de tudo aquilo que eu ensinei e eu e vocês se comportam como se eu não estivesse com vocês, eu vou estar com vocês aí, quando eu estiver com vocês querem que eu vá aí vendo todas essas condutas inadequadas com a vara da disciplina ou com a amabilidade, com amor, não é isso? Espírito de mansidão. Então termina com essa pergunta, né, com esse questionamento. E agora a gente entra no capítulo 5. Então o capítulo 5 começa assim no primeiro versículo. Geralmente, deixa eu pegar aqui uma outra versão que eu gosto mais aqui de ler. Capítulo 5. Diz assim, por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Então, por toda parte, a fama deles era de imorais, né? Uma imoralidade que não ocorre entre os pagãos,
a ponto de alguém de vocês possuir a mulher de seu pai, que era um incesto, né? Chamado incesto. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza? Então, o sentimento que eles tinham com aquele ato ali bizarro no meio da comunhão era ainda orgulho. E ele diz, não devia estar cheio de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito e já condenei aquele que fez isso como se eu estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, estando eu não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade. Aí, preste atenção nessa palavra que a gente vai passar por ela mais detalhadamente. Então, ele diz, mas os pães sem fermento, que seriam pães asmos, né? Da sinceridade e da verdade. Já lhe disse por carta que vocês não devem associar-se a pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões, aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair desse mundo. Presta atenção. Ele está dizendo aqui de quem que ele está falando. Então, ele está dizendo que ele não está falando das pessoas desse mundo. Porque se ele estivesse falando das pessoas desse mundo, seria necessário que eles saíssem desse mundo. Mas agora estou lhe escrevendo, versículo 11, que não deve associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, o beberrão, né? O ladrão. Julgar os de fora da igreja, não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Amém. Até aqui. Uma outra versão diz assim, esse último versículo. Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós esse iníquo. Iníquo. Graças a Deus. Então, queridos, vamos começar essa noite de estudo fazendo uma alusão a essa fama recorrente da igreja. Então, aqui está falando de testemunho, né? Como que nós somos vistos. E aqui a gente está falando, e aí nos lembramos lá do capítulo 3, quando se falou a respeito de que nós éramos o corpo, que nós éramos o edifício, que o templo éramos nós. Lembram disso? Que daí nós trouxemos essa afirmação não para o indivíduo, mas para a igreja coletiva, para a comunidade que se reúne. Então, está falando de uma relação coletiva que testemunha. No início da igreja, ali nos primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, quando houve o derramamento do Espírito Santo, e começou a haver um acréscimo ali de pessoas
sendo batizadas pelo Espírito, sendo convencidas pelo Espírito, sendo levadas ao arrependimento. A Bíblia diz que a igreja crescia, diz que aqueles irmãos andavam juntos, tinham tudo em comum, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E que a cada dia as pessoas estão sendo acrescentadas porque eles caíam na simpatia daquele povo. Aquele povo era um povo que testemunhava o amor, que testemunhava a comunhão, que testemunhava essa maneira de andar perto, de andar junto. E isso chamava a atenção de alguns, que pela fé se sentiam inseridos naquela comunidade. Então aqui está falando de um testemunho, como que nós somos vistos, né? Claro que também a igreja, ela sabidamente, ela é perseguida, ela é odiada, então ela não vai ter a concordância, o elogio, o reconhecimento de todos. Não é isso, porque a igreja vai passar por muita desconfiança social. Mas aí é uma questão de perseguição. Aqui nós estamos falando de um testemunho de alguém que está fazendo as coisas como não tem que ser feita. É a mesma coisa do que nós, quanto indivíduos, estamos passando por alguma dificuldade, por alguma luta, e sabermos identificar se isso aí é uma provação mesmo que está trabalhando a nossa vida para nós sermos mais fortes, mais firmes, mais trabalhados, ou se isso é uma consequência de uma caminhada desordenada. Amém, irmãos? Então é preciso que haja esse exame, é preciso que haja essa sondagem individual no primeiro momento e também da vida da igreja. Então é preciso que seja feita essa sondagem para a gente saber o que é aquilo, o que está acontecendo. É uma disciplina para que haja ali uma reorganização de comportamento a partir de arrependimento, de confissão e de cura, ou é uma luta mesmo, uma perseguição que está acontecendo para que nós sejamos mais fortalecidos ainda como indivíduos e na vida da igreja. Então a fama deles era uma fama muito ruim, e era uma fama de imoralidade. E a coisa era tão séria, irmãos, era tão séria a nível de igreja, que os pagãos, os gregos, os romanos, os gentios, os ímpios, os iníquos mesmo, eles acabavam não fazendo tantas coisas horríveis quanto nós estávamos fazendo quanto igreja. Então, essa imoralidade, e olha, vejam bem, essa igreja de Corinto, nós já vimos anteriormente que essa cidade ela tinha uma fama imoral. Lembra que a gente comentou que se falava até, quando se estava fazendo em outras regiões lá, alguma coisa imoral, se falava, tu está corintializando, que era, tu está fazendo uma coisa imoral, uma coisa sexualmente reprovável. Então, a cidade em si já tinha esse ambiente imoral, né? Nós estudamos ali os ídolos que tinham ali, que acabavam trazendo essa imoralidade aceita, consentida, e até uma imoralidade que religiosamente era instituída. E só que o que estava acontecendo na vida da igreja era algo tão terrível que escandalizava até os devassos. Olha que coisa séria. Escandalizava até aqueles que eram sem escrúpulo nenhum. De tão horrível era o que estava acontecendo. E isso que estava acontecendo era um incesto. E aqui eu quero que a gente possa nos aprofundar nessa questão do incesto. Porque o que é o incesto? O incesto ele é uma relação sexual entre parentes.
que era pela lei ou pela moral não aceita. Então aquilo se tornava um incesto, era uma relação pai com filho, mãe com filho, irmão com irmão, parentes com parentes, era uma situação ali abusiva, né, que defraudava ali parente com parente. Então, o que eu quero que a gente pense, o que eu quero trazer hoje, nessa noite aqui, para a gente poder pensar? Que essa relação, que ela não era permitida, né, moralmente, religiosamente, por lei mesmo, é estabelecido que não se podia fazer esse tipo de coisa, ter esse tipo de relacionamento. Ela era uma relação que ela extrapolava aquilo que deveria ser uma relação afetiva. Porque, naturalmente, uma relação de pai com filho, de mãe com filha, de irmão com irmão, primo com prima, afilhado com padrinho, ela é uma relação afetiva. Isso compõe ali abraço, compõe ali beijo, compõe ali carinho, compõe ali toque. Só que o que acontecia era um avanço, um excesso. Isso extrapolava para uma relação que caminhava para um âmbito sexual. Então, era uma depravação. Era avançar algo que era para ficar num limite dos afetos. E aqui eu quero que a gente pense que não só na relação sexual, mas na relação dos relacionamentos que nós temos com pessoas, que é para ser um relacionamento afetivo, porque a gente ganha uma autoridade quando a gente vai se relacionando com alguém e vai envolvendo ali carinho, vai envolvendo afeto, vai envolvendo ali gosto, vai envolvendo ali paixão de estar junto mesmo. Só que daqui a pouco, essa autoridade que tem ali no coração um do outro extrapola. Alguém avança isso. Então, nas relações, há relações abusivas que não são necessariamente sexuais. De pais com filhos, de filhos com pais, de irmãos com irmãos, que usam daquela intimidade que ganharam no coração para avançar, para abusar, para explorar. De forma não sexual, mas de forma moral. É um assédio moral. É usar daquela autoridade que se tem de um pai com um filho e avançar isso para um proveito próprio, para um prazer próprio. E isso é muito sério. E aí eu quero que o Espírito Santo vá ministrando no nosso coração em relação a isso. Porque essas coisas, um incesto, alguém que é pego em flagrante ali, né, tendo uma relação sexual, pai com filho, filho com pai, isso é muito claro, né? Se vê, já é reprovado rapidamente. Mas essa outra relação, que ela é a nível moral, que ela é a nível de relação abusiva, que é uma exploração também, mas que não aparece. É uma exploração que não aparece, que a gente está envolvido ali naquela exploração, que ela é incestuosa no sentido de que ela avançou os limites que eram para ser obedecidos ali, do respeito, do carinho, do afeto, da generosidade, da responsabilidade com o outro, para nós agora nos locupletarmos dessa relação. Isso acontece também com marido e mulher, irmãos. Maridos exploradores, esposas que exploram, e é uma relação que espiritualmente ela não é aceitável diante de Deus. Precisa acabar essa relação diante de Deus. Amém? Só para a gente poder pensar um pouquinho mais profundamente sobre isso. Voltando agora para esse momento que está acontecendo aqui, essa dificuldade que está havendo ali na igreja de Corinto, eu quero que vocês falem, que vocês coloquem a respeito dessa imoralidade, porque a imoralidade ela vai obedecendo um caminho,
para chegar até o ponto da devassidão. Ela não chega direto, ela vai obedecendo um caminho. E eu quero que a gente trabalhe um pouquinho esse caminho. E pensando, queridos, que isso aqui nós estamos falando da vida da igreja. Né? Lá no final ele diz, olha, eu não estou falando para pessoas do mundo. Estou falando isso na vida da igreja. Então, a primeira coisa que essa imoralidade ela vai apontando, ela aponta uma perversidade. Anota aí. Perversidade. Perversidade no sentido de perverter a originalidade. Não é perversidade no sentido da maldade, mas no sentido da perversão daquilo que era essencial, inicial, original. Então aquilo vai sendo pervertido, vai modificando. Então a essência ela vai mudando, aquilo que era para ser puro, aquilo que nasceu virgem, aquilo que nasceu ingênuo, aquilo que nasceu com ausência de malícia, começa a perverter-se, começa a alterar. Começa a ter uma adulteração do original. Então o adultério, ele não é o ponto final da traição. Ele é a adulteração do original, lá no começo do coração, da natureza. Então, a primeira é a perversidade. Da perversidade, como a coisa vai pervertendo, vai mudando, vai descaracterizando, vai adulterando, nós partimos agora para a corrupção. Começa a corromper. Aqui nós estamos entrando já numa ação moral. Aí começa a corrupção dos valores, corrupção dos princípios, isso vai corrompendo agora. Então, é uma corrupção no sentido da conduta, da mente e que vai se projetar no relacionamento. E aí nós vamos começando a entrar nas relações incestuosas. Porque lembra que nós estamos falando de família. Aleluia. Eu oro a Deus, irmãos, que a gente entenda isso. Eu oro muito a Deus para que eu consiga transmitir aquilo que eu recebi. Estou orando para Deus aqui que aquilo que eu recebi também eu consiga entregar para vocês. Porque para mim foi muito forte o que eu recebi nesse texto. Então, esse incesto, que é essa relação abusiva, então, tu acaba ganhando pela intimidade, pelo afeto, acaba ganhando espaços e avança esse espaço. E começa a haver exploração agora, dentro desse ambiente de família. E aqui a gente pensa já na família da fé. Nós estamos falando especificamente aqui de uma corrupção de um filho. A gente não sabe se esse pai morreu e o filho casou com a esposa, a gente não sabe o detalhe, mas o fato é que havia uma relação ali indevida diante de Deus e diante dos homens. Então a corrupção, ela vem após a perversidade. Depois, essa corrupção ela vai tocando diretamente na fé. Aí vai gerando incredulidade. Perversidade, corrupção, e agora chega na incredulidade. E a incredulidade não pela ausência de fé, mas porque essa fé ela é corrompida e ela é pervertida. Não é mais uma fé pura, limpa, em Cristo, olhando para Jesus. É uma fé comprometida agora. Agora é uma fé que ela está alterada. Há uma adulteração aqui. Então, a incredulidade não é a ausência de fé. É a fé mal colocada. É a fé na sua própria crença. É tu estabelecer a tua religião.
É tu estabelecer naquilo que tu quer acreditar. É isso que está acontecendo. Então, a perversidade, ela avança para a corrupção, e da corrupção vai entrando na incredulidade, começa a entrar no ambiente de fé agora. Começa a comprometer a fé genuína na sã doutrina, o Evangelho de Jesus, demonstrando que ele é o Cristo. O quarto passo que acontece agora, a partir do momento que essa fé ela foi comprometida e agora já a incredulidade, nós vamos entrando agora na promiscuidade. Escreve aí. Passamos agora para a promiscuidade. O que é promiscuidade? Promiscuidade, não vamos pensar diretamente na questão da luxúria, na questão da lascívia, mas vamos pensar nessa questão promíscua na essência da palavra, que é tu tá confuso. Promiscuidade é confusão. É tu acreditar em várias coisas. Que no caso sexual é tu andar com vários relacionamentos, né? Então então a promiscuidade toca direto, escreve aí, na fidelidade. A promiscuidade, ela não te deixa fiel a uma só voz, a uma só pessoa. Então, há muita gente promíscua, já que teve a sua fé comprometida, então agora vive a partir de uma crença e começa a ser promíscuo, ou seja, ouvir várias coisas e acreditar em tudo. Uma fraqueza que leva a nós irmos a qualquer vento de doutrina vai nos levando. Então tu fica promíscuo, tu ouve de tudo, tu ouve qualquer coisa e tu vai sendo levado por várias doutrinas. Nós falamos a respeito de fundamento, né, no capítulo anterior, no capítulo 4. Sem fundamento, tu fica promíscuo, confuso. Tu não é fiel a uma coisa só. Por que tu não é fiel? Por que tu é promíscuo? Porque foi tocada a tua fé na incredulidade, foi tocada na tua vida limpa, porque corrompeu valores e houve uma perversão lá no início daquilo que era original. Então, essa promiscuidade, no sentido de confusão, fica uma mistura. Tu não tem uma convicção de fé, é uma mistura. Fala uma coisa, vem uma tese, tu acata, vem outra, tu também já fica em dúvida e vai indo. E nessa questão sexual é a mesma coisa. Tu tem um companheiro, tá muito bom, mas daqui a pouco tu não quer mais, tu quer outro companheiro ou companheira, porque aí tu começa a trabalhar em comparação e tu vai ficando insaciável e não tem compromisso com ninguém. Infidelidade. Toca na fidelidade, a promiscuidade. Porque tu perde, o que tu perde? O discernimento. Porque a tua identidade original, lá na perversidade, foi corrompida, entrou incredulidade e agora tu não tem mais discernimento. A voz de Deus, as palavras de vida eterna. E aí, no ponto final dessa caminhada descendente, moral, e espiritual, é um afastamento de Deus, te leva à devassidão. E essa devassidão, tu fica agora uma pessoa que não tem mais escrúpulo. Aí entra a fornicação, aí tu começa, o que é a fornicação? Fornicação é uma relação também parecida com a incestuosa, porque é uma relação sexual fora do casamento. Então essa é a devassidão. Então tu começa a ter relação, e aí isso aí vai se projetar agora nas alianças de uma forma geral. Amém, irmãos? Deu pra gente caminhar até aqui? Já vai anotando aí tuas perguntas para a mentoria depois aí, porque
Hoje eu imagino que tenha bastante coisa para nós falar a respeito disso. Então Paulo está colocando agora que diante de todo esse ambiente é preciso que haja santificação do corpo, a santidade. Então, a partir do momento que se identificou esse comportamento devasso, que ele vem dessa promiscuidade, que ele vem dessa incredulidade, dessa corrupção e dessa perversidade, agora se identificou isso, agora elimina do nosso meio. E aqui é interessante a gente ver como Paulo participa disso mesmo tão distante. E aqui a gente pode pegar aqui o exemplo, né, do Círio, da Nice e do Tiago e da Bianca, que estão distantes, mas eles podem ser efetivos no dia a dia da vida da igreja, como Paulo está sendo, a partir do momento que eles assumirem uma responsabilidade com a família. A partir do momento que eles crescerem no ambiente da família e se tornarem irmãos mais velhos, pais, e se tornam responsáveis. Então, eles atuam diretamente. Eles participam diretamente naquilo que acontece no meio do corpo. Então, eles não vão ser mais aqueles que só vão ser cuidados lá em Três Passos, vão ser cuidados lá em Jaraguá. Não, eles são cuidados lá, mas eles também cuidam. É isso que Paulo está falando. Olha, eu estou mesmo longe aqui, em espírito, eu estou participando desse conselho aí de decisão. E a minha opinião, diante de tudo isso, é eliminar essa pessoa que está trazendo esse espírito de contaminação para o meio do corpo. E aqui nós estamos falando de santidade. E aqui ele é muito firme quando ele fala, tem que entregar para Satanás, tem que tirar desse ambiente, entregar para Satanás, para que a carne essa seja bem exposta. Para que no final das contas o espírito se salve. Porque é muito perigoso viver toda uma vida enrustida, toda uma vida andando ali com aparência de piedade, com uma humildade fingida e, na realidade, diante de Deus, o julgamento é abominação. Então, a igreja, esse corpo que anda junto, precisa ter muito cuidado com essas coisas. Porque daí ele fala, né, que se entrar um pouco de fermento, leveda toda a massa. Então ele diz, quando ele diz entrega para Satanás, queridos, não é uma coisa assim que ele está bravo, está chateado, está ofendido porque essa pessoa teve esse tipo de comportamento e agora vamos tirar ele do nosso meio. Não é simplesmente isso. De forma nenhuma é simplesmente isso. Porque a igreja não vai estar pronta para tratar, para corrigir, para exortar, para animar, para curar. A igreja faz isso, a igreja reconcilia a pessoa com o corpo. Mas aqui está falando de uma situação extrema, onde não há arrependimento. Onde houve ali uma iluminação e não houve arrependimento. Porque quando ele fala ali de sinceridade e de verdade, no versículo 8, né? Porque daí ele entra com essa questão de fermento, né? Aí ele diz, e quando ele fala de fermento, e nós vimos isso lá em Gálatas, na época o problema era a questão dos judaizantes, aqueles judeus que se convertiam ao cristianismo e que queriam também adulterar, perverter, corromper aquilo que era original. Nesse aspecto é que ele está falando, e ele cita a Páscoa. Aí já entra o cordeiro, já entra o sacrifício, já entra o que foi realizado para a libertação, e aí ele volta, quando ele fala do fermento, ele volta lá para o Êxodo, para o livro do início, da saída, da libertação do povo hebreu que estava escravizado no Egito e que ia ser retirado do Egito, que era uma figura de Cristo. E aí a Páscoa é estabelecida. E aí lá em Êxodo, no capítulo 12, versículo 15, tu não precisa abrir, mas anota aí para tu ler depois. Moisés ali dando uma orientação que vem da parte de Deus para o povo,
naquele momento da saída, onde vai ser instituída a Páscoa, para chegar até o dia da cruz e continuar até o dia de hoje, nós lembrando desse tempo da libertação dos nossos pais. No versículo 15, diz assim: 7 dias comereis pães asmos, pão sem fermento. Anota aí, pão asmo, pão sem fermento, pão puro. Pão na maior originalidade que ele poderia se apresentar quanto à natureza. Aleluia. Quanto à natureza, a originalidade, a virgindade, a pureza. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Oh, Jesus. Tirareis o fermento das vossas casas. Pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º, essa pessoa será eliminada de Israel. Então, ele está citando isso, essa questão do fermento no sentido do pecado, o fermento no sentido de alguma coisa que possa alterar a pureza desse corpo, da igreja, do templo. Tira, elimina. Sabe aquilo que diz lá no Novo Testamento? Jesus diz: ó, se o teu olho pecar contra Deus, arranca. Se a tua mão pecar, arranca. Tira do meio, tira do corpo. Elimina. O corpo do Senhor Jesus é um corpo de santidade, um corpo puro, um corpo santo. A gente tem trabalhado, nós temos trabalhado isso conosco aqui. Nós sempre trabalhamos em santidade aqui. Muito, 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 com os jovens, sobretudo. Sempre trabalhamos. Então, estamos ali agora, por exemplo, na ACE ali, né, com as meninas ali, os meninos ali, esse ambiente de futevôlei, esse ambiente ali é um ambiente que tem que ter muito cuidado, para que não entre ali no coração de alguns dos nossos algum fermento que os corrompa. Se isso for identificado, isso tem que ser eliminado do nosso meio. Por isso que a gente tem que ter cuidado para não ter uma relação incestuosa aqui no nosso meio. Só afetiva. Porque vai tirar a sobriedade. E aí a gente não vai conseguir disciplinar. A gente vai ficar com pena, a gente vai ficar comovido. A igreja não tem que ficar comovida. A igreja tem que ficar sóbria, lúcida e responsável. Por isso que não pode ter alcoólatra. No sentido de perder a sobriedade e o discernimento. Qualquer um de nós tem que estar sempre sob o olhar responsável de cuidado uns com os outros. E aí entra essa questão de esse fermento que pode tirar a verdade, a sinceridade. E aqui eu quero ler o significado dessa palavra sinceridade, que fala aí no versículo 8, né? Que ele diz que não é para ter fermento da maldade, da malícia, mas o asmo da sinceridade. O que é essa sinceridade? A sinceridade é da palavra eilicrimeia, que é uma honestidade transparente, uma clareza, uma luz, uma pureza divina, que manifesta a inocência imaculada. Descreve alguém que não teme o exame de seus motivos e intenções, pois não tem nada a esconder. É alguém transparente, claro, que não tem medo. Não tem medo de abrir o coração, que não tem medo que venha. Isso estava ligado a uns vendedores, uns mercadores que vendiam cerâmica nessa época. E tinha alguns que eram ali inescrupulosos, que eles tinham algumas cerâmicas ali, alguns vasos aí que tinham rachaduras, tinham algumas imperfeições, e eles apresentavam para vender no ambiente de ausência de claridade, para que aquilo não fosse visualizado e não depreciasse, né? Não tirasse preço daquele item ali. Agora, aqueles que eram mais espertos, que eram mais atentos a isso, eles pegavam aquele vaso e lançavam na luz, lançavam no sol para poder visualizar e não serem enganados, né, com alguma imperfeição. É nisso que fala o eilicrimeia. É alguém atento para ter esse olhar sobre si mesmo. Nós não queremos que tenha nada, que tenha nenhum fermento que possa tirar essa sinceridade.
Eu me lembro que eu convivi com um homem que vendia carros, né? E ele dizia assim para mim: quando for comprar o carro, não vai ver carro dia de chuva, porque dia de chuva as imperfeições ali ficam encobertas, e enquanto vai andar com o carro, os barulhos ali de suspensão, eles também não aparecem. Então não pode ser dia de chuva, tem que ser um dia de sol, que tu possa ver bem, que esteja tudo seco. Então é nesse sentido, essa sinceridade do coração. E quando ele fala, né, dessa questão do Cristo, dessa questão pascal, né, dessa questão do Cordeiro que foi morto, as condições que nós temos hoje para, como igreja, nos estabelecermos no ambiente de santidade. E essa pessoa que tiver nesse estado, que foi desvendado, que foi esclarecido, que esse vaso foi colocado no sol e se viu em perfeição, agora a gente quebra o vaso na mão do oleiro e faz de novo. Ou senão, tira fora do arraial. Não tenha medo de tirar fora, para que ele seja curado na carne dele, para que ele tenha chance de ser salvo no espírito. Sabe aquela palavra de Pedro que diz que o inimigo anda rugindo como um leão ao derredor? É ao derredor, porque dentro da aldeia ele não pode tocar, dentro da família de Deus ele não toca. Aí sabe o que faz? Entrega para o leão. Entrega para o leão e confia aí que o Senhor está cuidando. E tenha esse lugar puro, curado, para que, se houver um arrependimento da parte de Deus, ele volte e seja tratado dentro desse lugar saudável. Esse lugar de paternidade, esse lugar de disciplina, esse lugar de cuidado, de afeto, de acolhimento, mas de santidade. E para finalizar, queridos, para caminhar assim para o ambiente final, ele fala ali da questão que ele está falando para esses que estão dentro, né? Ele tá falando para esses que... Porque quando a gente fala isso, e ele diz para não se associar, para não fazer acordo, para não fazer aliança com essas pessoas que são pegas de forma imoral, ele está dizendo que não é que nós não temos que estar lá com a prostituta, que nós não temos que estar lá no mundo, que nós não temos, porque nós precisamos estar lá. Porque senão senão Jesus teria dito para nos tirar do mundo. Ele diz: não tira eles do mundo. Lá em João 17, mas livra eles do mal. O que é o mal? O mal é perder a originalidade. É que o fermento faça que nós não sejamos mais pães asmos, que sejamos pervertidos, corruptos, incrédulos, promíscuos e devassos. É isso que ele está dizendo. Cuida da fé deles, Senhor, mas faz eles andar no meio desses ambientes aí, sendo orientados. A gente tem trabalhado isso com os jovens, com a Taena lá no trabalho dela. Nós temos que estar muito atentos aí aonde que nós estamos colocando os nossos jovens. Samuel, aleluia. Não só os jovens, como os mais velhos também. A gente tem um olhar muito atento aí, muito atento, para que não seja corrompida a originalidade daquilo que a gente tem recebido, como corpo coletivo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, cuidado com o que está dentro. Quando ele fala cuidado com o que está dentro, está falando para ver o rigor mesmo ali de atenção. Porque hoje a gente vive um ambiente de uma teologia liberal. Pode tudo, hoje está tudo ameno, não tem problema isso, não tem problema aquilo, vamos lá. Querido, nós não precisamos ser ortodoxos radicais pelo medo, mas nós precisamos ter cuidado para não nos tornarmos liberais pelo desleixo, pela preguiça de estar cuidando uns dos outros. Nós precisamos ter cuidado nesse último tempo. E aí é o cuidado com a igreja, com aqueles que estão próximos, aí é cuidado que começa com o casamento, começa com a família, é esse cuidado que ele vai do micro para o macro, de dentro para fora, vai tratando o interior e vai expandindo, vai indo,
para fora. Cuida ali de Jerusalém, expande um pouco mais para a Judéia, passa por Samaria e agora, consolidado com esse núcleo, também pode expandir agora até os confins da terra. E aí isso fica muito bem figurado ali no livro de Timóteo. Quero convidar vocês aí a abrir o Timóteo ali, para a gente poder finalizar aí 1 Timóteo, no capítulo 3. 1 Timóteo 3. Nós estudamos isso, nós vamos relembrar aqui agora. Que é esse cuidado com a família, que é esse cuidado dentro de casa, que é esse cuidado com o casamento, para poder ir expandindo. Não adianta a gente querer começar no macro, porque isso pode ser um perigo de estar edificando onde não há fundamento. Isso não vai ter longevidade, não vai expressar a eternidade. Essa afirmação, no primeiro versículo de 1 Timóteo, é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função, ou seja, se alguém deseja uma autoridade, se alguém quer ficar nesse ambiente mesmo de governo, de cuidado, ele está querendo uma boa coisa, uma coisa digna. Mas é necessário, pois, que essa pessoa seja irrepreensível, marido de uma só mulher, aí começa a vir para dentro de casa o casamento. O olhar para o casamento, nós temos que ter um olhar para o casamento. E um olhar para o casamento, irmãos, não é para quem é casado somente. Está falando de estrutura da consciência, do princípio do casamento, falando de um relacionamento inicial de alto grau de intimidade gerado por Deus. Cuidado para não estar sendo incestuoso. Cuidado para não estar sendo fornicador espiritual, se envolvendo em alianças que Deus não gerou. Marido de uma só mulher, fidelidade, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar, se voltar para o outro, para poder passar aquilo que ele está recebendo. Não deve ser apegado ao vinho, não deve ser alguém que perca a lucidez das coisas. Alguém que se amortiza, alguém que pega uma morfina para a sua vida. Não pode ser violento, agressivo, mas sim amável, pacífico, e não apegado ao dinheiro, não pode ser avarento. São as questões que tem que cuidar, que é o que vai transtornando ali, que é o que pega aquele caminho da perversidade, da corrupção, da incredulidade, da promiscuidade e que chega na devassidão. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Então está trazendo aqui uma sobriedade. Olha, tem uma ordem para a gente cuidar. Porque assim como tem uma ordem descendente, também tem uma ordem ascendente, que a palavra de Deus vai nos formando. Por isso que não pode ser recém-convertido, neófito, né? Em algumas versões fala, né? Alguém que está começando a caminhada. Não dá para alguém que está começando a caminhada e apresenta ali algum dom, apresenta ali algumas facilidades, algumas virtudes. Essa pessoa não pode precipitadamente ter as nossas mãos como líderes impostas sobre eles, para que não se ensoberbeça e não caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Lembra lá naquela entrega para o diabo? Entrega para Satanás? Cuidado para a gente não estar caindo nesse ambiente por inadvertência. Também deve ter uma boa reputação com os de fora. Lembra lá dentro daquela estrutura do capítulo 5 de 1 Timóteo? Ele disse, olha, a reputação de vocês não é boa. A reputação de vocês está sendo pior do que os gentios, do que os ímpios. Então precisa ter cuidado com o testemunho, para que não caia em descrédito e caia onde? Na mão de quem de novo? Ciladas do diabo. A igreja é uma igreja guardada do diabo, queridos. Ela é guardada do diabo em santidade, em retidão. Essa família, ela é guardada das ciladas do diabo. Aleluia! Graças a Deus.
Os diáconos, igualmente, devem ser dignos, esses que estão aspirando nesse serviço, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos, né? Não pode ser ganancioso. Deve se apegar ao seu ministério da fé com consciência limpa. Devem, primeiramente, ser experimentados e depois, se não houver nada contra eles, atuem como diáconos. Então, essa orientação que eu queria chamar a atenção é essa orientação para o olhar de dentro. Ele está falando, Paulo, olha, a igreja, eu estou falando para a igreja, não estou falando para os de fora. Isso aqui não é um julgamento de conduta para quem está fora. Isso aqui é um discernimento de comportamento de quem está dentro, de quem está aspirando, de quem está buscando, de quem nasceu de novo. E aqui tem uma orientação muito clara, que alguns vão chegar num nível de imoralidade, e aqui eu quero, de novo, não só avaliar imoralidade sexual, mas eu quero pensar numa imoralidade espiritual, gente andando desordenadamente, espiritualmente, e que a sinceridade, aquela luz, revela. E alguns de nós têm que ser lançados fora. Alguns de nós andam no ambiente de arrependimento, retornam, voltam, são curados, são advertidos, são corrigidos, são admoestados e vão crescendo nesse ambiente de disciplina. Mas alguns precisam ser lançados fora mesmo para ter um outro tipo de tratamento. O fim, que a gente vai olhar para que eles sejam salvos, né, no espírito. Mas tem que ter essa carne vai ter que ter um outro tipo de tratamento, que já não é mais conosco, não é mais com a igreja. Oh, Jesus. Amém, meus amores. Então é isso que eu queria entregar para vocês nessa noite aí. A gente vai ficar conversando um pouquinho mais, quem puder aí depois, tem mais uma meia horinha aí, uns 25 minutos para conversar. Para poder falar um pouquinho se ficou alguma dúvida aí, mas eu glorifico a Deus mesmo, porque Ele está falando muito no meu coração, assim, me ensinando muito, e eu agradeço por esse ambiente aqui que Deus nos dá. Tá bom, meus amores? Deus abençoe a todos vocês aí. Quarta-feira que vem, estamos juntos novamente aí nessa jornada em Corinto, essa jornada tão bendita, né? Já vamos ver pro capítulo 6 já, né? Devagarinho a gente vai galgando aí, vai transpondo aí, vai conhecendo melhor aí a vida da igreja e pela fé dos irmãos e, consequentemente, quem nós somos também, né? Nos dias de hoje, né? Um beijo a todos, Deus abençoe. Rebeca, te amo, Rebeca, Deus abençoe. Um beijo.